PT prepara mais 2 ações contra o presidente Jair Bolsonaro que podem torná-lo inelegível. As ações são por abuso de poder político e econômico. O primeiro processo visa analisar as declarações de Bolsonaro que questionavam o sistema eleitoral brasileiro e a eficácia das urnas eletrônicas. A segunda ação tem como foco atos de Bolsonaro em questões econômicas, como os benefícios liberados pelo governo durante a campanha eleitoral. Marco, você tem essa preocupação de uma verdadeira caça às bruxas depois que o novo governo assumir em 1º de janeiro? Então, William, primeiro, boa noite a toda a audiência também da Jovem Pan. A caça às bruxas não começou agora, né? A caça às bruxas começou muito antes disso. A gente viu um período eleitoral completamente assimétrico e uma postura tendenciosa por parte do Poder Judiciário Eleitoral e também por parte do Supremo Tribunal Federal. As decisões do Supremo têm sido reiteradamente alertadas por nós como ativistas, como ultrapassando os limites da Constituição Federal. Isso daí, vou falar, não precisa ser um grande estudioso, um grande doutrinador ou acadêmico para entender o esquadro de limites constitucionais estabelecidos. Quer dizer, fica muito claro para você ver quando a competência judiciária é ultrapassada e se torna uma decisão pura da cabeça do ministro, algo totalmente criativo, um ato de criação jurídica, a criação de uma norma jurídica interferindo na competência do Poder Executivo. Parece muito técnico, mas na verdade o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ao invés do judiciário se resguardar a sua função de julgar lides e contendas jurídicas dentro do ambiente constitucional estabelecido, o juiz vai lá e toma às vezes do presidente, toma às vezes do Jair Bolsonaro. Então, você vê até agora a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, eles se assenhoram do Poder Executivo, eles agem como se fossem o Poder Executivo. Isso é absurdo, isso é totalmente errado. Agora, qual o mecanismo que a gente tem para isso? O impedimento de ministro que abusa do poder dele. Agora, olha a loucura disso. Os ministros que abusam do seu poder e da sua competência, que ultrapassam o limite constitucional, vão julgar a ação do PT, falando que o Bolsonaro ultrapassou dos limites constitucionais, segundo a ótica petista, esquerdista, completamente enviesada, para querer levar no tapetão, para querer tornar o Bolsonaro inelegível para 2026. Olha isso, olha a lógica desse negócio. E é esse mesmo Poder Judiciário que não gosta, tem horror, tem paura do presidente Jair Bolsonaro. Ah, Marco, por que você acha disso? É só pegar, como que você acha isso? Só pegar os discursos de Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, da Carmen Lúcia, do Alexandre de Moraes, na época que eram do TSE, também como ministros do Supremo Tribunal Federal. Então existe aí um problema de hipertrofia do Poder Judiciário. E, infelizmente, nunca na nossa história a gente teve esse excesso de protagonismo ilícito, inconstitucional, ilegal, violador de direitos humanos por parte do Poder Judiciário. E a grande questão aqui não é nem só o Bolsonaro. Todos nós estamos debaixo dessa zona de insegurança jurídica e somos reféns dela. César, você acredita que isso se sustenta, uma ação como essa, falando que o Bolsonaro ele abusou do poder político, econômico, sobre as declarações em relação ao processo eleitoral brasileiro? Isso se sustenta, você entrar com uma ação dessa? Seguramente se sustenta, e veja, a argumentação do Marco não é técnica, é delirante nessa medida. Existem uma série de provas cabais de que o Bolsonaro utilizou e fez efetivamente o maior estelionato eleitoral da história. Esse cara avançou toda uma agenda social 3 meses antes do pleito presidencial. Ele segurou artificialmente o preço da gasolina, ele ofereceu subsídios para taxistas e caminhoneiros. O que precisa ser bem compreendido aqui é o seguinte, gente, a gente não está no estado da natureza, entendeu? Existem regras, é uma república. Você não pode agir como você bem entender e acreditar que você não vai ter que enfrentar com as consequências que os teus atos produzem. Essa premissa sustenta a nossa vida em sociedade. É absolutamente fundamental que as pessoas entendam isso e parem, primeiro, com esse discurso de que a eleição foi roubada, acharam prova disso, o Lula tá morrendo, etc. e tal. Chega, já deu. A eleição acabou no último domingo. O mundo inteiro reconheceu a vitória do Lula e esse papo para boi dormir de que houve qualquer tipo de fraude na urna,
de que houve assimetria na eleição, não cola para absolutamente ninguém. A gente está perdendo tempo, isso não vai produzir nenhum tipo de efeito que não seja desgastar politicamente as pessoas que insistirem nessas falácias. Agora, é fato que o Jair Bolsonaro utilizou um sem número de artifícios que caracterizam estelionato eleitoral, que caracterizam assédio eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal foi utilizada para dificultar o acesso de nordestinos às urnas. Então, existem uma série de medidas que foram adotadas que mais cedo ou mais tarde as consequências chegam. Essas consequências, no âmbito eleitoral, chegam agora. Essas pessoas vão ter que responder na medida da lei pelos arbítrios que elas cometeram, principalmente o Jair Bolsonaro, e existem outras ações que correm no âmbito criminal que te dão conta de ter que imputar as devidas responsabilidades, considerando principalmente a forma como o Jair Bolsonaro agiu institucionalmente no sentido de disseminar o coronavírus, o que é outra história ainda. Então tem uma série de consequências que o Jair Bolsonaro vai ter que responder pelo uso que ele fez das escolhas dele, e isso não caracteriza um estado de exceção, excesso de prerrogativa do Poder Judiciário, que é o que Marco está tentando avançar aqui. Caracteriza que existe um Estado de direito republicano no qual você, adulto, precisa arcar com as consequências daquilo que você faz. Ou o Jair Bolsonaro achou que ele ia poder se articular da maneira que fosse, enquanto um pequeno ditador que não tem que prestar conta pelas ações que adota enquanto no uso do exercício da presidência. Essa conta vai chegar. Só uma coisa aqui que eu acho importante pontuar. Eu não sei qual é a fixação do César com o Bolsonaro. Claramente eu não tenho fixação nenhuma. Não, existe alguma fixação. Por que existe isso? Alguma fixação. Eu que doideira é essa, Marco Antônio? Eu preciso entender até onde vai a sua fixação com o Bolsonaro no seguinte. A quantidade de falácias que eu ouvi aqui e de distorções da realidade é inominável. Quais são as falácias? Eu não consigo nem quantificar. Então você, por exemplo, quando você me dá fala... um exemplo. Nossa, tem milhares. Vamos lá. Você pega qualquer tipo de suspeita trazida por uma mídia intoxicada, contaminada por ideologia. Que, por sinal, de acordo com a sua leitura, é a mídia brasileira inteira. Só veja se a minha provocação faz sentido. Eu sei que não vai fazer para você, mas, enfim, é para a audiência também entender o que eu quero dizer. Então, você pega, por exemplo, a questão da Polícia Rodoviária Federal e essa questão aí falando de que as blitz provocaram problemas na hora da condução eleitoral, no momento em que os nordestinos estavam indo votar. Quer dizer, é uma temática de suspeita completamente ampla, sem subsídio, sem prova, subsídio? Centenas de relatos em vídeo, Marco Antônio. Você nega a materialidade das coisas, cara. E daí você transforma isso em processos de individualização de culpa que todos remetem malabarismo ao semântico. Bolsonaro. Cara, você está fazendo malabarismo semântico. Eu sei que você gostou dessa expressão e você está usando porque bastante. Você faz isso o tempo todo. Você fica fazendo malabarismo semântico para negar a materialidade das coisas. É importante isso, porque você debate bem, isso eu vou admitir, você é um bom debatedor. Só que essa é uma grande falácia que você adora utilizar, que é esse negócio de você sempre atribuir uma culpa final de qualquer suspeita eventual, por mais subjetiva que seja dentro da sua narrativa. Marco Antônio. Você gosta de atribuir sempre ao final. Ok, termina de se articular aí. Que é o Bolsonaro. E o grande problema disso eu olho para você, César, e eu enxergo um cara, sabe aqueles conspiradores? O cara da teoria da conspiração. A sua certo. Conspirar. Entendi. Que o Bolsonaro é o culpado por qualquer coisa que vocês inventam ainda, porque não é nem verdade, é tudo invenção. Então, Marco, eu gosto, assim, a gente teve uma questão crucial. Meu ponto é muito simples. Eu gosto de discutir problemas concretos e tem pontos de discordância, por exemplo, a respeito da gestão do Bolsonaro, que eu até posso concordar com você. Agora, não me peça para entrar nessa narrativa delirante de um conspirador você que tá me imitando, que gosta de trabalhar sempre qualquer tema inventado por ele mesmo, como o Bolsonaro sendo a culpa final, no final dessa tese maluca, que é pior que livro de ficção infantil. Tá, então, Marco, é só pra gente conseguir conversar, senão fica ruim. Um exemplo muito claro da liderança que uma chefia do executivo tem. Esse cara veio a público dizer que vacina para Covid-19 dá AIDS. Você sabe... também não.
Não, ele lê uma matéria, ele lê uma reportagem na live dele semanal, mas você gosta de transmutar as coisas. Não importa o que ele tenha dito, você está sempre com o paninho pronto para passar. E depois, inclusive, veja, pera só um pouquinho, pouco tempo depois ele se retratou, mas isso para você é diferente. A coisa. Não, mas ele se retratou pouco tempo depois, para você é diferente. Então se ele se retratou, você está assumindo o que ele efetivamente disse. Uma matéria deixa eu só terminar. Depois ele se retratou, só que para você não vale a retratação, não vale nada. Olha só, vale esse cara vem a público e diz que cloroquina é melhor do que vacina. Tem estudo agora de Harvard falando do tratamento com hidroxicloroquina. Tá vendo, cara, que loucura? Seguidores dele, como você, evitam de se vacinar. Veja que tipo de loucura é essa, Marco. Responda para a nossa audiência se você efetivamente completou o ciclo vacinal. Se você não completou... Espera só um pouquinho, deixa eu só concluir. Você está pautando a tua decisão, você está colocando a tua vida na linha, considerando a opinião de um cara que não é microbiólogo, que não é epidemiologista, que não é infectologista. Você imagina comigo, e vocês, amigos da PAN, imagina um cara que estudou infectologia a vida inteira, estudou microbiologia a vida inteira. Esse cara passa 10, 15, 20, 30 anos estudando. Aí chega um cara que não sabe nada de coisa nenhuma e diz que efetivamente a vacina da AIDS não é para você se vacinar. Aí tem pessoas como o Marco Antônio, dezenas de milhões que acreditam nessa narrativa. E efetivamente não se vacinam. Essa criação constante de espantalho. E sou eu que sou conspiracionista, pelo amor de Deus, cara, que loucura. Você fica preso nesse looping aí, nessa... Qual looping, Marco? De criar espantalho. Não, eu já falei pra você, inclusive... Isso aconteceu. Não. A esquerda e a mídia tradicional têm feito muito isso. Eles pegam qualquer o inimigo questão... é todo mundo que não seja bolsonarista. A mídia inteira marrom. É por isso, o John Biden é comunista. Ele me disse isso no programa passado. O John Biden é comunista, marxista-leninista. O jornalismo está passando por uma situação de crise hoje no Brasil, de credibilidade. Em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, não estava. Calma, respira. Não, só responde isso para mim. Só respira. Em 2018, eu estou respirando. Não, mas deixa eu concluir o meu raciocínio. Você está interrompendo também. Porque você também me interrompe. Não, mas vamos lá, vamos tentar bater bola aqui. Ok, vamos lá. O jornalismo profissional está em crise aqui no Brasil e no mundo. Por quê? Porque o povo, a nossa audiência, percebeu que você tem essa tendência de pegar frases, tirar de contexto, criar um espantalho para tentar empurrar uma agenda ideológica. Em 2018 não estava em crise. Só para vamos tentar não mudar o assunto. Vamos tentar ficar... Porque vamos manter naquilo que você quer. Não, porque senão o pessoal fica tonto em casa. Você não consegue terminar um assunto. Vamos tentar fulminar esse assunto. O assunto é... O Bolsonaro é objeto de uma série de especulações desses grupos de imprensa que fazem o quê? Criam um espantalho em cima dele, que nem você tem feito reiteradamente, com o objetivo de fulminar a imagem dele. Espantalho em cima dele mesmo, Marco. Aí a gente pega, por exemplo, lá essa temática aqui. Vamos tentar ser técnico com relação à temática que nos foi trazida. Monopolizando o tempo. Você tem o PT ingressando, falando que vai se preparar para ingressar com uma ação contra o Bolsonaro no TSE. E você falou, tem subsídios. E os subsídios que você deu foram completamente abertos, subjetivos, referentes a matérias e manchetes midiáticas. Não são nada abstratos e subjetivos. Isso, do ponto de vista jurídico, não houve por parte do Bolsonaro ilicitude cometida. 19 bilhões do teto de gastos nem invasão de competência dos poderes. Marco, pera só um pouquinho. Diferentemente do Supremo Tribunal Federal. A materialidade jurídica aqui são 19 bilhões do teto de gastos que foram estourados para que, no momento pré-eleitoral, 3 meses antes da eleição, ele favorecesse taxistas, caminhoneiros e desse um aumento artificial para o Auxílio Brasil. Isso, o Marco Antônio disse que não caracteriza nenhuma prova sólida.